Gente querida, para começo de conversa, nós gostaríamos de nos basear em Kardec, até porque, fora de Kardec, nós não entendemos a existência do Espiritismo. E na obra básica, que é o Livro dos Espíritos, existe a pergunta de número 597. Repetindo, pergunta de número 597. E lá, Kardec indaga o mundo espiritual. Pois se nos animais tem uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Vou tornar a repetir a pergunta que Kardec formulou ao mundo espiritual. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E os mentores espirituais foram bem claros, bem categóricos a Kardec, respondendo simplesmente desse modo: sim, e que sobrevive ao corpo. Então, por essa resposta, dá a entender, pelo menos na minha miopia, a existência de alguma coisa no animal além do seu corpo somático, além do seu corpo material. Kardec chama a atenção para a existência da inteligência que dá uma certa liberdade de ação aos animais. E aí vem aquela história: vamos dar nome aos bois. O que seria inteligência? No senso comum, inteligência seria a capacidade de alguém resolver, não é, Clotilde, um problema de matemática bastante difícil, ou então quem soubesse proferir discursos belíssimos em diversos idiomas, ou então quem, pegando de um piano, de um violino, desse para nós, não é, um show de música clássica ou de música popular brasileira. Esse é o conceito que o povo tem de inteligência. Mas, em psicologia, nós alargamos esse conceito de inteligência. E, do ponto de vista psicológico, inteligência seria, de uma maneira assim bem resumida, a capacidade que tem o indivíduo de resolver problemas, de sair de soluções embaraçosas. E nós vamos perceber que nos próprios animais existe este poder de ele, o bichinho, poder se safar de uma situação difícil, resolver problemas delicados. E aí, isso já está aqui Kardec chamando a atenção para essa liberdade de ação. Modernas pesquisas na área da psicologia animal mostram como os macacos, inclusive, chegam a juntar pontas e pontas de vareta para alcançar uma banana que está colocada num local mais alto que o seu braço não chega até lá. Quer dizer, houve uma dificuldade, que era o macaco da banana, e qualquer macaco adora banana. E ele não sabia como fazer com seu braço tão curto para chegar até aquela altura. Mas juntando ponta com ponta daquelas varetas, ele chegou até lá, cutucou na banana e ela caiu e ele se alimentou. Quer dizer, o animal resolveu um problema difícil, solucionou uma questão inusitada. E esse princípio, então, que dá ao macaco, que nós estamos dando como exemplo, essa possibilidade de manifestar esta sua ação, a mim me parece que é inteligência. É um princípio, como Kardec diz, independentemente da matéria. E o mundo espiritual respondeu a Kardec que sim, que nos animais existe esse princípio inteligente. E mais, sobrevive ao corpo. Quer dizer, não termina quando chega a morte física daquele animal. Em outras obras, nós vamos encontrar
desdobramento dessa questão. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Gabriel Delany, a obra clássica chamada A Evolução Anímica, um estudo do desenvolvimento gradativo desse princípio inteligente, atravessando escala após escala os diferentes grupos animais até chegar ao primata. Nós vamos encontrar, inclusive em Kardec, inclusive no próprio Livro dos Espíritos, naquele trecho onde o codificador analisa os 3 reinos. Hoje em dia, a biologia moderna não considera mais assim. Hoje em dia é o reino protista, monera, vegetália, animália, fungo, tudo bem. Mas para Kardec era comum, era usual, até bem pouco tempo também, se dizia reino animal, vegetal e mineral. Pois bem, quando Kardec analisa esta faceta da biologia, da mineralogia, da ciência material, lá por volta da pergunta 606, Kardec faz perguntas ao plano espiritual em torno desses assuntos. E pelas respostas dá a entender a quem está estudando aquilo que aquele princípio inteligente que aparece no animal vai gradativamente progredindo, evoluindo, até chegar um dia de ter condição de habitar um corpo humano. Então a inteligência, ela não é um patrimônio do homem, mas bem entendido. O homem tem a sua inteligência no seu grau, pelo menos na Terra, o máximo, o mais bem refinado, capaz de construir a arte, admirar o belo. Kant, inclusive, chegava a dizer que o que mostra que a inteligência humana é tão refinada, opinião de Kant, mas nem de Kardec, era a capacidade que o ser humano tem de admitir a existência de um Criador. Então, lá em Kardec, voltando ao Livro dos Espíritos, dá a entender que o princípio inteligente é habitar um corpo humano. Kardec pergunta, por onde passou esse princípio inteligente? E a resposta volta de inúmeras formas de vidas, porque passa, não é, toda a série de seres vivos. Agora, entendamos, a inteligência do animal é eminentemente prática, ela tem limites, ela não é uma inteligência como a do homem, muito mais aprimorada. É mais para atender os seus problemas vitais. E aí alguém dirá, é somente instinto. Bem, há muita coisa de instinto aí sim, mas há outras atitudes que o animal toma que não é propriamente instintiva, mas sim uma forma intelectiva. E mais, gostaríamos de acrescentar para os companheiros queridos, na literatura de que me vali para escrever Alma dos Animais, aparecem casos interessantíssimos, mostrando como esse animal tem alguma coisa além do instinto. Para não me alongar muito, um homem ia seguindo certa vez por uma estrada, quando viu 2 ratos. E ele estava, não é, com um cajado. Imediatamente ele pensou em matar aqueles 2 roedores. E foi, então, com o cajado em cima de um. E quando ele vai acertar aquele cajado na cabeça de um rato, antes dele morrer, o animal olha para o companheiro e dá um grito de desespero e morre com a cacetada. Não satisfeito por ter matado um primeiro rato, o homem pensou em matar o segundo. E ele agora vai novamente com aquele cajado para atingir o segundo. E nota que o segundo não se locomoveu, não saiu do local. Um comportamento estranho. Pelo instinto, qualquer animal fugiria daquele ataque iminente de um animal maior que era o homem. E o homem, então, apavorado, percebeu
que o segundo rato era cego. O grito que o animal deu então, antes de levar a cacetada, então não foi grito de dor, foi de desespero, por saber que o seu companheiro cego ficou praticamente sem nenhuma proteção. Um outro caso que nós encontramos na literatura a respeito, diz agora sobre uma águia que havia num castelo, numa torre. E o dono, né, daquela propriedade, daquela casa, não ficou contente com aquela águia lá em cima, num pequeno compartimento da torre, e resolveu matá-la. Ficou lá escondido um belo dia, quando a ave saiu, e ela, voltando para aquele ninho, percebendo que tinha alguém lá dentro, não entrou. Ele, chateado, saiu e resolveu no dia seguinte entrar com um acompanhante. Ele sairia e o acompanhante que ficasse mataria a águia. Ela saiu, voltou novamente. E em percebendo a existência agora de duas pessoas lá dentro, ela não se atreveu a entrar no seu ninho. Ficou em volta e os dois saíram. No terceiro dia, o homem foi com dois acompanhantes. Saiu um, ficaram dois. A águia não se enganou, não voltou enquanto não saíram os outros dois. E assim foi. Até que no final entrou o homem acompanhado de 4 companheiros. A águia saiu para o seu voo habitual, na volta, percebendo a existência de alguém lá dentro do ninho, não voltou. Saiu o primeiro homem e ela na dela. Quando estava saindo já o 4º homem, ela perdeu a conta e acabou perdendo a própria vida. Ela não é a prova de uma inteligência nesse animal, não é somente instinto. E nós poderemos dar mais exemplo. Um senhor tinha uma pequena cadela, e a cadela era habituada a buscar. Quando a minha cachorrinha chegar aqui com aquela cestinha, já sabe, eu quero que você coloque aí 5 pãezinhos daquele, né, broa de milho de que eu tanto gosto, e virá sempre o dinheiro da cestinha. O dono da padaria acertou, e de fato aconteceu isso. A cadela amestrada ia sempre de manhã lá na tal padaria com a cestinha e com o dinheiro, e voltava para casa trazendo aqueles pães. Lá numa certa altura, o homem percebeu que a cadela não estava voltando mais com os 5 pãezinhos, estava voltando apenas com 3. E pensou assim: será que aumentou o preço do pão? Detalhe, esse assunto não passou no Brasil da atualidade. Então não tem nada com inflação, que dizem que não existe, mas que para mim existe. Mas voltando ao assunto da cadela, o homem ficou a se perguntar: será que houve aumento no preço do pão? E o dinheiro que eu coloco aqui não dá para comprar os 5 pãezinhos, só dá para comprar 3? Mas nesse caso o dono da padaria mandava um bilhete para mim dizendo. E resolveu na manhã seguinte acompanhar a cadela distante. E a cadela entrou na padaria, comprou o pão como estava sendo de trato com o proprietário, e ao invés de voltar à casa com a cestinha, 5 pães, ela tomou outro destino. O homem achou aquilo estranho e foi atrás da cadelinha e percebeu que aquela cadela ia com aqueles 5 pães e pegava 2, entregava a uma outra cadela de rua que não tinha ninguém para cuidar e tinha filhotes, levava alimentação para esses 2 cãezinhos, esses 3 cãezinhos, a cadela e os 2 filhotes. Diria eu espírita, fora da caridade não há salvação. Olha exemplo de uma cadela aí caridosa. Será que nós humanos teríamos comportamento igual? São exemplos então que nós podemos narrar a respeito da existência de uma inteligência embrionária no animal.
Detalhe, no meio espírita comum dizer-se por aí, o animal não tem livre-arbítrio. Eu não concordo. Tive uma cadela que faleceu de câncer de intestino com 17 anos. E eu duvido que qualquer companheiro meu fizesse aquela cadela comer uma coisa de que ela não gostasse. Eu duvido se alguém fizesse com que ela tomasse água ou remédio até quando ela não queria. Então, o livre-arbítrio o animal tem. Na minha compreensão, falta ao animal, ao princípio inteligente, não é propriamente livre-arbítrio. Falta-lhe o senso moral, a responsabilidade dos seus atos. Isto sim é que vai acontecer na espécie humana. Avançando no nosso comentário, e depois virão perguntas, poderei esclarecer. Peço perdão desde já se não conseguir responder a todos, se não puder fazer o esclarecimento devido, mas deixo a literatura espírita aí à disposição para que seja lida e consultada. Queremos dizer o seguinte, que o desenvolvimento desse princípio inteligente na passagem do grupo dos animais até habitar o corpo do homem, e por favor, entendamos o homem mais primitivo, não é o homem que vive em Nova York ou no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade importante do globo. Se bem que muitas vezes nessas grandes cidades podemos encontrar, até ocupando o cargo de destaque, espíritos profundamente ainda primitivos. Mas quer me parecer então que, para o raciocínio ficar completo, eu devo dizer que essa modificação, essa elaboração, esse aprimoramento do princípio inteligente do animal até chegar à condição de habitar um dia o corpo humano, isso não se passa na Terra. Isso aí é um trabalho que se dá no mundo espiritual. Kardec toca nesse assunto muito de leve, quando pergunta se os espíritos têm ou não têm influência sobre os fenômenos naturais, tempestades, terremotos, ventanias, etc. E a resposta dada a Kardec, que os espíritos sim têm uma participação nesse sentido, sob a subversão de espíritos mais superiores. É aquilo que o povo no linguajar comum chama de fadinha, gnomos, não é? Que mais ondinas. Na minha miopia, estas entidades são exatamente o princípio inteligente que já passou pelo animal, foi incorporando no seu perispíritozinho todas as suas aquisições, e essa fase de transição está exatamente nos chamados elementos da natureza. Recordo até a passagem evangélica quando Jesus acalmou a tempestade. Ele, como o maior espírito mais elevado, o espírito perfeito que veio à face da terra, ele tinha uma percepção, digamos, se podemos dizer assim, paranormal, muito mais aprimorada do que a nossa. E estava vendo ali que entidades estavam atuando na tempestade. Ele conseguiu aplacá-la. Então, essa transformação, essa elaboração, melhor dizendo, do princípio inteligente para chegar à espécie humana, quer me parecer, se dá na erraticidade. Finalizando a nossa conversa, seria, na minha compreensão, uma injustiça. Por que eu, Celso Martins, por que o Paulo Ramos, querido, a sua esposa Clotilde, que está aqui nos assessorando, por que você, Roberto, e os demais companheiros que nos dão a honra de ouvir, por que nós, dentro da doutrina espírita, por exemplo, admitimos a reencarnação e admitimos a evolução? E vamos um dia chegar à condição de espíritos, não é? Mais evoluídos, mais adiantados. É essa a nossa finalidade ao reencarnar, do progresso. Por que Deus ofereceria então a mim
a você, a todos nós, essa possibilidade de avançar e os animais não. Alguém dirá, mas Kardec pergunta lá no livro dos Espíritos se nos mundos superiores há animais. E eu responderia que sim, porque essa é a resposta que Kardec tem. E lendo André Luiz, a gente percebe que no mundo espiritual também existem animais. Quer dizer, não animal na forma material como conhecemos na Terra. Seria, por assim dizer, o princípio inteligente revestido do seu perispírito dentro do nível em que eles estão vivendo. E vão progredindo. E por que eu, então, um dia chegaria a espírito mais avançado e o animalzinho não? Nos mundos mais superiores, animais, certo? Mas são animais que também estão num processo evolutivo. É dito a Kardec até que os animais lá são mais evoluídos. Naturalmente, a gente entende, porque o mundo é mais evoluído, as condições de vida são outras, diferentes da Terra. E isso, então, a mim quer mostrar que a bondade divina, que a justiça de Deus se estende desde o micróbio, certo? Até o espírito mais superior possível que possamos imaginar. É assim que eu entendo a questão. E, a respeito, nós escrevemos o livro A Alma dos Animais, pela DPL. Foi lançado no ano de 2001. Lá eu dou mais exemplos e entro, com maiores detalhamentos. Para vocês, um abraço. E se houver perguntas que eu possa responder, se alguém quiser complementar, terei imenso prazer em ouvir exemplos, relatos. Se houver contestação, também saberei encarar com muita esportiva, com muita alegria, o questionamento. Durante o professor 40 anos, eu tive a